que é família daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. Exalgina Gamboa, ex-presidente do Tribunal de Contas, obrigada a abandonar a casa que a mesma reside. Reunião áspera no Tribunal Supremo. Juíza Castro Valente ataca a colega nas redes sociais. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniguei. E a família, a segunda história aqui, o site, né, Clube Capa, é isto mesmo, né? Exalgina Gamboa, a ex-presidente do Tribunal de Contas, obrigada a abandonar, né, a casa ou a residência onde a mesma reside. Essa residência que só em decoração gastou 4 milhões de dólares. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, partilha, mano. É basicamente isso. Siga meu Instagram e siga meu TikTok. Olha aqui, ó. Exalgina René Vicente Olavo Gamboa recebeu ordem de despejo do condomínio Malunga, onde esteve a residir desde o período que ocupou o cargo de juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas. O cofre privativo do Tribunal de Contas, entidades que comprou a casa, alega tratar-se de uma residência de serviço. E uma vez que ela não é presidente do Tribunal de Contas, o imóvel deve ser passado à sua sucessora. Segundo apurou o Clube Capa, inicialmente foi lhe dada 72 horas para abandonar a residência. Porém, no segmento de conversações, o prazo foi revogado para uma semana. Exalgina Gamboa pediu demissão do cargo da semana passada por pressão do presidente da República, que considerou ter perdido a confiança política no dia após ao abandono do cargo. Foi-lhe igualmente retirado a escolta que cuidava da sua segurança pessoal. Paralelamente, a PGR fez sair um comunicado em que anunciava-lhe como arguido num processo que decorre no DINAP, Direção Nacional de Ação Penal, né? E de acordo com fontes do Clube Capa, Exalgina Gamboa foi notificada para comparecer na terça-feira, dia 7, na sede da DINAP da PGR, no bairro Vila Alice. De recordar que Angola vive um momento inédito em que dois presidentes dos tribunais superiores encontram-se em problemas e com confiança política retirada. Imputam acusações de práticas de corrupção. Numa entrevista à RFI, o chefe de Estado, João Lourenço, debruçou-se sobre os escândalos do aparelho de justiça, negando ocorrência de crime, né, família? Fonte, clubecapa.net. E face ainda isso, o Clube Capa também traz aqui outra notícia dizendo que reunião áspera no Tribunal Supremo, né? Juíza Castro Valente ataca colegas nas redes sociais. Estão a ser registrados desabafos atribuídos ao juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Daniel Modesto Geraldo, lamentando o que foi desrespeitado na reunião do dia 3 de março, em que o plenário dos juízes abordou o tema da destituição de João Leonardo na liderança da Corte Suprema. Fonte, clubecapa.net. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Quer seguir? Igualmente, presidente da Câmara Criminal do TS, Daniel Modesto Geraldo, reclama que uma das colegas, Anabela Mendes Vidinha, terá se desviado da agenda programada, resultando numa alteração áspera fora do habitual. A reunião, ocorrida na ausência do próprio presidente do órgão, foi convocada para analisar unicamente 2 pontos, que seriam a exigência de esclarecimentos por parte do presidente do Supremo sobre notícias nas redes sociais que o implicam em escândalos de corrupção, venda de sentenças e a apreciação de um acto de votação para a destituição de João Leonardo. Ao longo da reunião, a juíza conselheira Anabela Mendes Vidinhas questionou sobre processos que decorrem na Câmara Criminal, dirigida por Daniel Modesto, que envolvem marimbondos e que estariam a ser misteriosamente arquivados. A magistrada questionou também sobre o pronunciamento da liberdade condicional que tem sido aplicado por Modesto Geraldo quando que o Tribunal Supremo não tem competência de execução de pena. O juiz conselheiro Modesto Geraldo insurgiu-se contra a colega, advertindo que a reunião foi convocada para discutir apenas 2 tópicos e não havendo diversos. A juíza não deveria fazer aproveitamento para levantar um assunto que não foi chamado para aquele conclave. Aproveitou também esclarecer que não tem ligação nenhuma com João Leonardo, justificando que se tivesse provavelmente não estaria a viver numa casa vandalizada e sem condições. Sobre os pontos levantados pela colega, o juiz Modesto Geraldo, que possui um mestrado em Ciências Jurídico-Civis pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, respondeu que eram questões técnicas discutidas na Câmara Criminal e que a juíza Anabela Vidinha não entendia.
Esta foi uma reunião inédita que aconteceu na ausência do presidente do órgão, que deixou de ir trabalhar desde a passada segunda-feira, 28. Os juízes convocaram a reunião suportando-se numa norma estatutária que diz que na ausência do presidente, do vice-presidente, a reunião pode ser conduzida pelo juiz que está há mais tempo do cargo. Joaquina do Nascimento, a quem os colegas confiaram para conduzir a reunião por estar há mais tempo, desde 2003, declarou-se impossibilitada por se encontrar em formação em Portugal. Ao participar via Zoom, a referida juíza pediu que a reunião fosse conduzida pela segunda juíza mais antiga do órgão, neste caso a veneranda Teresa Francisco da Rosa Buta. Juíza Anabela Castro Valente ataca colegas em solidariedade ao presidente do Supremo que está a ser objeto de contestação interna. Uma juíza de direito, Anabela Couto de Castro Valente, foi interceptada a partilhar no grupo do WhatsApp da Associação dos Juízes de Angola, AJA, o conteúdo de um texto atacando as três juízas, Teresa Buta, Joaquina do Nascimento e Anabela Vidinha, que se revelam intranquilas com as denúncias de tráfico de processos no Tribunal Supremo. Fontes ouvidas pelo Clube de Capa explicaram que a juíza Anabela Castro Valente procedeu desta forma por sentir ter uma dívida moral para com Joel Leonardo, que a ajudou a ser uma das vencedoras do concurso curricular para vaga de novos juízes conselheiros no TS, e que aguarda pela tomada de posse. O artigo 14 da Lei Orgânica do TS, na qual se rege este concurso curricular, determina que o candidato a juiz conselheiro deve ter idoneidade moral e não pode ter sido condenado por crime doloso, punível com pena de prisão superior a 3 anos. Alega-se que em circunstâncias normais, a juíza Anabela Valente não poderia ser candidata a juíza conselheira do Supremo por pesar contra si processo disciplinar que resultou na sua transferência para a comarca de Kwanza Sul. No processo administrativo em que esta é envolvida, a juíza Anabela Valente é referenciada como tendo obrigado o Banco BFA a descontar diretamente da conta bancária de um falecido juiz Fernando Folvo sem obedecer o processo de habilitação de herdeiros. O malgrado juiz é pai de um filho desta juíza. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta para que seja uma notícia. Vocês não sabem a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de louco, a família de Chiquete, todos continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria saber o que é muito importante, é o vídeo do próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai lá, você, maniga.